Olá a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Samantha, tenho 17 anos e sou de Salvador, Bahia. E o relato que trago para o canal não se passou comigo, e sim com a minha tia Thalita e a sua amiga Daniele. O fato ocorreu no ano de 1994, e na época elas moravam em Capim Grosso, interior da Bahia. Thalita e Daniele estavam voltando de carro de uma festa numa madrugada de sábado. E enquanto estavam na estrada, o motor do carro começou a fazer um barulho e acabou parando. A estrada estava deserta e somente a luz da lua cheia iluminava parte do caminho. E as moças estavam muito amedrontadas por não saberem o que fazer. Meia hora depois, uma caminhonete parou e um homem forte de boné na cabeça se aproximou na direção delas e se ofereceu para ajudá-las. E elas, mesmo desconfiadas, aceitaram a ajuda. Afinal, não tinham outra escolha. O homem olhou o motor e disse que não tinha jeito. Apenas o mecânico seria capaz de solucionar o problema. Daniele disse: eu vou andar até o próximo posto de gasolina e ligar para alguém. Mas logo percebeu que o próximo posto ficava a mais de 5 quilômetros. Então, o homem lhe disse que o seu caminhão era espaçoso para as duas se acomodarem e que poderia levá-las até lá para que elas pedissem ajuda, ou pelo menos descansarem até o dia seguinte, para que um mecânico pudesse arrumar o motor do carro. A Daniele logo agradeceu e disse que preferia permanecer ali junto ao carro. Mas a Thalita estava com muito medo de ficar ali, e acabou convencendo a amiga a aceitar a carona. Antes de entrar no caminhão daquele homem, a Daniele foi até o carro, pegou a sua bolsa e colocou lá dentro uma faca que sempre carregava embaixo do banco do motorista. E neste momento, a Thalita logo a gritou. Ela disse que já estava indo. E então entraram na caminhonete. E durante a carona, o homem começou a dizer para as meninas que elas eram muito bonitas. E colocou a mão na perna de Thalita, que estava mais próxima dele. Daniele começou a gritar para que ele parasse o carro. Porém, ele continuou atacando a moça, sem hesitar. A Daniele enfiou a faca em seu braço. E neste momento o caminhão foi para a lateral da estrada, onde era cercada de árvores. E com o braço machucado, o motorista acabou se descontrolando e batendo de frente com as árvores. Após alguns instantes, Daniele abriu os olhos e percebeu que o homem e Thalita estavam desmaiados. E totalmente desnorteada, ela saiu do veículo e percebeu que estava vazando muita gasolina. E então, ela começou a gritar para Thalita sair de lá. Abaixou-se perto da porta e, percebendo que a amiga havia acordado, estendeu a sua mão e mandou que ela segurasse. Mas neste mesmo instante, o homem acordou e segurou no braço de Thalita, que lhe suplicou que a soltasse, mas foi em vão. E quando ambas olharam mais atentamente para o braço do homem, elas perceberam que o seu braço era peludo como de um urso, e as suas unhas pareciam garras. Desesperada, elas começaram a gritar, pois também perceberam que o homem se transformava em uma criatura horripilante de olhos vermelhos
pelos negros no corpo inteiro e uma aparência monstruosa, e a sua cabeça assumia a forma da cabeça de um cão. Daniele se afastou um pouco, pois percebeu que o combustível se aproximava do fogo, mas continuou gritando para que aquela coisa soltasse a sua amiga. E logo ela percebeu a sua faca jogada ali no chão, perto da cabine do motorista. Então, num movimento rápido, Daniele pegou a faca e cravou no braço da criatura. Aquela coisa deu um urro ensurdecedor e assim logo largou a sua amiga. E só foi o tempo das duas correrem pouco menos de 10 metros e as chamas consumiram o caminhão e de repente o caminhão explodiu. A explosão arremessou as duas por alguns metros e nisso a Daniele torceu o pé. Então, Thalita andou alguns metros na estrada e percebeu que se aproximava um Opala com alguns jovens que vinham da mesma festa. Bem, ela não os conhecia, mas eram 2 rapazes e uma garota no banco de trás. Eles pararam o carro e de imediato foram ajudar as garotas. Mas assim que foram na direção de Daniele, eles viram aquela fera imensa, deformada, com 100% do corpo queimado. E daquilo saía uma fumaça tão fedorenta que daria náuseas até no homem mais nojento do mundo. A fera pegou Daniele pelo pescoço e com as 2 patas aquilo arrancou a cabeça de Daniele. Foi uma cena horrível e muito traumatizante. Um dos rapazes, que se chamava Joaquim, estava armado e não contou história. Descarregou seu 38 na fera e foram 6 tiros que fizeram a criatura soltar um urro ensurdecedor e cair desacordada. A Thalita e a outra garota, que se chamava Marta, ficaram em choque com a cena. Mas Joaquim ainda apertava o gatilho da arma, mas a mesma já não tinha mais munição. O outro rapaz, que se chamava Jack, gritou para que todos entrassem no carro. Então todos traumatizados entraram no carro. Mas como era daqueles Opalas antigos de adolescentes, que sempre dá problemas, o carro não pegou de primeira. E quando as garotas que estavam no banco de trás olharam pela janela em direção ao corpo da fera, perceberam que o corpo da criatura já não estava mais lá. Daí, o pânico foi geral. O Jack girava a chave ao máximo, mas o carro não pegava. E quando eles menos esperavam, só ouviram algo tão pesado como um boi pulando em cima do teto do carro. E só neste momento, o carro voltou a funcionar. Eles saíram cantando pneu com aquela criatura em cima do teto do carro. E o Jack acelerou o carro a uns 180 km por hora, já que a estrada era reta e era uma longa descida. Então, ele freou bruscamente. A criatura foi arremessada a uns 10 metros de distância. Porém, o Joaquim também foi arremessado, pois era o único que estava sem o cinto de segurança. Apesar de todos acharem que o Joaquim estava morto, ele conseguiu se levantar e veio mancando em direção ao carro. Mas a fera logo se levantou rapidamente atrás dele e num pulo certeiro caiu em cima do Joaquim, quebrando todos os seus ossos com o seu peso e o rasgando com as suas presas afiadas. O Jack acelerou o carro ao máximo que pôde
e atropelou a criatura em cheio. E a mesma saiu rolando por cima do carro e caiu lá atrás. O Jack deu a ré no intuito de passar por cima da fera novamente, mas aquele monstro se levantou e parou o carro com as mãos. O Jack, sem alternativa, tentou acelerar, mas a criatura segurava o carro pelo para-choque traseiro, até que finalmente, depois de muita cantada de pneu, o para-choque soltou na mão da criatura e eles arrancaram dali. A criatura estava irada, e quando a minha tia e a Marta olhavam pela janela, elas só viam 2 pares de olhos vermelhos urrando ali no meio da estrada. A coisa correu e entrou para o mato. E tudo que os 3 que estavam no carro viram foi o mato se mexendo em suas voltas e aquele vulto negro correndo na mesma velocidade do carro. O Jack acelerou o máximo que pôde, porém, tudo que eles puderam presenciar foi aquele vulto ultrapassando o carro pelos matos na lateral da estrada e desaparecendo. Todos ali estavam em pânico e por pouco conseguiram chegar no posto de gasolina. E assim que chegaram no posto, notaram que tudo estava escuro. Talvez pelo horário o posto estivesse fechado, mas segundo o Jack, o posto de estrada é 24 horas aberto. Então, eles foram até o cômodo, que é uma espécie de guarita, para ver se o frentista estava lá. E assim que eles chegaram, eles se depararam com a cena mais horripilante de suas vidas. O frentista estava todo dilacerado. E quando eles olharam para trás, eles viram aquela criatura imensa, toda deformada, parada, perto do carro deles e das bombas de combustível. E com uma voz muito demoníaca, a coisa falou: "Eu sou o caçador e vocês a presa, e nunca deixe uma presa escapar. Você, vadia, não foi gentil comigo que te dei carona. Agora eu não terei piedade de vocês." O Jack procurou algo no quartinho para se defender. E logo encontrou um revólver calibre 38 na gaveta, que provavelmente era para a segurança do frentista. E quando a coisa se aproximou, ele deu um tiro certeiro bem no olho esquerdo da criatura, pela brecha de vidro da porta. A coisa ficou urrando de dor, e enquanto isso, todos aproveitaram e correram para o carro. Porém, o mesmo estava sem gasolina suficiente. Então eles pegaram a bomba e deixaram abastecendo por uns 40 segundos, que foi o tempo da fera se recompor e vir galopeando na direção deles. Então, eles saíram cantando pneu e a mangueira caiu no chão, espalhando gasolina pelo local. O Jack parou o carro a alguns metros à frente e deu um tiro certeiro na bomba de combustível. E a explosão foi tão forte que fez o lobisomem em pedaços. Porém, como eles também não estavam muito distantes, também sentiram o impacto da explosão que fez o carro perder o controle e capotar. Algum tempo depois, a tia Thalita acordou no hospital e recebeu 2 terríveis notícias: que todos os seus amigos haviam falecido e que a explosão havia lhe causado cegueira. A polícia apurou o caso por meses, até que tudo ficou como arquivo morto. E tudo isso permanece um mistério. Hoje, a tia Thalita lembra com carinho de sua amiga
e do grupo de desconhecidos que se arriscaram a ajudá-la. Mas ela jurou para si mesma nunca mais pegar carona com desconhecidos. Boa noite. A Dona Bela é uma senhora muito simpática, que mora perto de um cemitério que fica aqui perto da minha casa. Ela faleceu recentemente, e numa conversa que tive com os meus amigos após o seu enterro, estávamos nos lembrando das coisas que ela contava. Ela gostava muito de contar histórias, causos de aparições que ela mesma chamava de livuzia. A mais interessante era a do lobisomem do cemitério, que aparecia perto da casa dela. Ela conta que em uma noite de sexta-feira da Paixão, da Semana Santa de 2002, ela teria ouvido um uivo dentro do cemitério. E sabendo dos boatos, ficou de sobreaviso. Um dos seus netos, que sempre morou com ela, e na época era um recém-nascido, começou a chorar com a barulheira. E ela dizia que o lobisomem tinha preferência por crianças pagãs, que não foram batizadas. E por isso tinha pedido à mãe do menino que desse de mamar para ele, para assim evitar o choro da criança. E enquanto isso, ela caminhava rumo à porta de metal que ficava na frente de sua casa. Parecia que aquele lobisomem estava encurralado no beco pelos cachorros da vizinhança. Mas sabe-se lá o que ele fez, que os cachorros saíram grunhindo de medo. A porta tem umas grades, por meio das quais se pode ver a rua. Essas grades eram cobertas à noite com uma cortina, para que não pudessem enxergar dentro da casa. A Dona Bela contava que afastou uma parte da cortina de modo que dava para ver o que se passava na rua. E ela enxergou, saindo do beco, aquela fera estranha, que segundo ela era um bicho peludo, com pouco mais de 1,80 m de altura, e a criatura não tinha pé nem cabeça. Parecia uma bola de pelos pretos e ouriçados, e se tinha pé ou cabeça, só se fosse embaixo daqueles pelos todos, pois o bicho era muito peludo. Ela ficou parada olhando para aquela criatura estranha. E aquela coisa estava parado entre o beco e a rua, bem na frente dos portões do cemitério. E mesmo aquilo parado, os seus pelos se movimentavam muito. Parecia que o bicho estivesse procurando a direção certa para seguir, enquanto os cachorros latiam para a criatura. Neste momento, aquela coisa emitiu um grito estridente e assustador, de fazer percorrer um arrepio pelo corpo de qualquer um que o escute. Sendo que, após isso, o bicho corre em altíssima velocidade, aos saltos, sendo que a cada salto percorria cerca de 10 metros antes de tocar o chão. E fazia assim enquanto corria. A criatura fazia uma barulheira, enquanto as suas orelhas batiam uma nas outras, fazendo um barulho enorme. A razão daquela criatura correr muito é que, segundo a lenda, o lobisomem deve percorrer 7 cidades
7 encruzilhadas, 7 igrejas e 7 cemitérios antes do galo cantar pela última vez. Contudo, o que se diz é que a fera tem que percorrer apenas 7 ruas, de uma ponta a outra. Até porque não daria tempo de percorrer tudo isso em apenas uma noite. Mas se é assim, por que aquela coisa estaria dentro do cemitério? E se a criatura tivesse a obrigação de percorrer 7 cemitérios, o que a coisa estaria fazendo ali? Bem, o que é certo é que se o lobisomem não conseguir fazer o percurso no período estabelecido, a criatura ficará para sempre na forma amaldiçoada, de modo que terá que procurar se esconder em alguma serra. Dona Bela contava que ela estava lá olhando aquela coisa. E quando, por algum motivo, a criança começou a chorar novamente, ela disse que desviou o olhar da criatura por um instante para olhar para a criança. E quando voltou o olhar, ela viu aquela coisa de pé, como se fosse um homem. E que neste momento ela viu as pernas e a cabeça da criatura. Ela conta que o lobisomem abriu a boca, mostrando todos os dentes. E também uma baba grossa escorria pela sua boca. Ela correu para dentro de casa, levando a sua filha e o neto recém-nascido para o banheiro da casa. E em seguida foi para a cozinha apanhar o seu enorme facão. Então o bicho correu e se jogou no portão, fazendo as fechaduras tremerem, forçando as paredes, e assim a casa toda estremecer. O lobisomem se enrolou com a cortina que ficava na frente da porta da casa, rasgou a cortina e colocou a sua cabeça para dentro da casa, pelos espaços entre as barras de ferro. E aquela coisa latia e meio que grunhia ao mesmo tempo, enquanto forçava as barras, quase as entortando. Dona Bela conta que Deus que lhe deu forças para ficar ali de pé, segurando o facão, pois a mãe da criança ainda estava de resguardo, e o pai estava trabalhando de segurança noturno. E naquela época não tinha essa facilidade de celular para ligar para as pessoas. E Dona Bela rezava mentalmente para aquela coisa não entrar em sua casa, e pedia a todo momento que Deus a ajudasse. Mas a cada instante, as barras de ferro envergavam mais, e era inevitável que aquela coisa entrasse em sua casa. Dona Bela era uma senhora muito corajosa. Foi criada nos interiores do Piauí, numa família com mais de 4 irmãs, e todas mulheres. Então, não tinha isso de marido para ajudar ou irmão para proteger. Ela tinha que aprender a se virar sozinha. Mas naquele momento, ela sabia que se não tomasse uma decisão, ela, a filha e o seu neto estariam mortos. Então, num surto de coragem, ela foi para cima do lobisomem que estava preso nas grades de sua porta. E daí, ela deu várias facãozadas na criatura. E quanto mais ela batia, mais a coisa ficava com raiva. E essa labuta durou quase a noite toda. Mas por volta de 4 da manhã, o galo cantou, e aquele bicho urrou e saiu correndo pela rua. Ela olhava a criatura correr, enquanto via a poeira subindo, e aquele bicho preto correndo pela rua, enquanto ela chorava e agradecia a Deus pelo livramento.
No dia seguinte, ela chamou um padre em sua casa para contar o que aconteceu. E naquele mesmo dia, o padre batizou seu neto e benzeu a casa. Além disso, lhe deu um terço de São Bento. E assim ela deveria rezá-lo para afastar as coisas malignas. Depois desse dia, ela ainda ouviu falar no lobisomem por um tempo. E vez ou outra, ela ainda escutava uns ruídos esquisitos vindo do cemitério, que com certeza eram causados pela criatura maldita. No entanto, a velha nunca mais teve coragem de olhar para fora de sua casa para conferir se era o lobisomem. Hoje em dia, até que as coisas andam quietas, e os rumores sobre o lobisomem que andava por ali foram diminuindo aos poucos, ficando a história apenas na memória das pessoas. A Dona Bela contava que o mais estranho foi que no dia seguinte do ocorrido, o que mais se falava na rua era que o filho do meio do prefeito, que se chamava Flávio, um rapaz vistoso de 29 anos, havia se envolvido numa briga. E o cara com quem ele brigou havia lhe dado várias facãozadas no pescoço, o machucando e o deixando com várias cicatrizes no pescoço. E semanas depois que o rapaz se recuperou, ele passou a ficar todos os dias na frente da casa de Dona Bela. Ele ia pela tardezinha e só ia embora ao amanhecer. E quando passava por ela pela rua, ele ria de canto de olho e seguia o seu caminho. Enquanto lembrava dessa história com os meus amigos, percebi que ali no enterro da minha avó estava o filho do ex-prefeito. Ele havia ido no caixão dela, tocado as suas mãos, rido disfarçadamente e indo embora em seguida. Boa noite. O relato a seguir ocorreu ainda nos anos 70 e me foi contado pela minha avó em 2015. Bem, a história é muito interessante e por isso eu resolvi trazer aqui para o canal. Espero que gostem. Os meus avós moravam em uma casa de aluguel bem na zona rural de Uberlândia, interior de Minas Gerais. Casa essa que deu lugar hoje em dia a um terreno baldio, com muito mato e um casarão em ruínas. E depois de muito economizar, conseguiram comprar a sua casa própria nesse bairro da zona rural. O ex-dono da casa a vendeu por um valor bem abaixo do normal, mas deixou sob responsabilidade do meu avô a reforma geral do imóvel. Alguns dias antes da reforma, a minha avó começou a sonhar com um cão enorme que a perseguia. A minha avó sempre foi sensitiva, e ela contava que aquele cão negro às vezes se colocava de pé e atacava a sua família. E após fazer as suas vítimas, ele não atacava a minha avó, apenas ficava rosnando e encarando ela, que no sonho já estava morando na nova casa. E quando a reforma começou, os sonhos com essa criatura se intensificaram e se tornaram mais assustadores. Na última semana da reforma, segundo os pedreiros disseram ao meu avô, aconteceu tudo naquela casa. Ferramentas sumiram, pedras foram atiradas continuamente sobre o telhado, canos estouraram
E o pior, descobriram no quintal um poço aterrado e cimentado por cima. E no cimento estava cravado uma cruz de madeira e outros símbolos, que mais tarde vieram a descobrir que era de Santo Estevão e São Cristóvão. À noite, os pedreiros relatavam ouvir uivos vindo do fundo do quintal. E eles achavam que era algum cachorro. Mas quando iam lá e procuravam, não encontravam nada. À tarde, quando meu avô chegou para conferir os resultados finais da reforma, os pedreiros disseram a ele o ocorrido, mas ele não deu muita importância ao caso. Somente foi até o quintal e, com uma marreta, ele destruiu o cimentado sobre o poço. Desfez a velha cruz de madeira e os símbolos cravados no cimento, e se foi. Mas após esse evento, coisas estranhas começaram a acontecer. Pois durante as noites que a minha avó ficava para arrumar a casa, ela ouvia uivos vindo do fundo do quintal, lá de perto do poço. E eram os mesmos uivos que ela ouvia nos sonhos. Outro evento sobrenatural que ocorreu ali, antes deles se mudarem, uma praga de carrapato começou a empestear toda a casa. E mesmo tendo meu avô desinfetado as paredes, o piso e até o forro da casa, despejando veneno como BHC, querosene e até creolina na casa toda, no intuito de exterminar as pragas. Mas volta e meia, aquilo insistia em voltar. E mesmo a família não tendo bichos como cães e gatos naquele lugar. Bem, não era frequente, mas parecia que eles avisavam quando eventos sobrenaturais estavam para acontecer. Os carrapatos invadiam a casa toda, e nisso, os meus avós juntavam latas e latas das pragas, ateavam fogo, desinfetavam o local, mas eles voltavam a ponto de prestejar as paredes. Só que assim como invadiam, eles sumiam. Depois de alguns dias, o meu avô descobriu que os carrapatos emanavam daquele poço que ele havia destruído no fundo do quintal. Ele havia deixado o poço aberto para aterrá-lo com os entulhos da construção. Então, ele jogou querosene no poço. E assim que ele jogou toda a querosene, ele percebeu que de lá de dentro emanava milhões e milhões de carrapatos. E muito rápido, ele jogou uma tocha com fogo no poço. E em seguida, mandou cobrir o poço com entulhos e areia. E assim, a praga sumiu. Finalmente, depois de quase um mês de reforma, no sábado, eles puderam se mudar. A minha avó estava muito cansada, pois passou a noite toda tendo pesadelos com aquela criatura. E diferente dos sonhos iniciais, naquela última noite, a coisa estava agressiva. Corria pela casa e tentava atacar a minha avó. À tardezinha, o meu avô saiu para comprar algumas coisas que faltava para casa, enquanto a minha avó ficou na cozinha terminando de ajeitar as panelas e pratos para preparar a janta. Enquanto fazia isso, ela notou que um vulto negro passou pelo vitrô da cozinha, no corredor do lado de fora. E como o vitrô estava fechado e o vidro era canelado, ela só pôde ver uma sombra alta e encurvada, indo na direção do quintal. A minha avó imediatamente largou o que estava fazendo e foi até lá ver quem era. Ao abrir a porta da cozinha e andar na direção para onde foi o vulto,
ela se depara frente a frente com a criatura do sonho. E olhando detalhadamente, ela pôde ver que de fato era um lobisomem. Aquela imagem paralisou a minha avó no mesmo lugar, e ela só conseguia respirar. Realmente, aquilo se tratava de algo que ela temia desde os tempos de infância: um lobisomem. A criatura humanoide, de pelos negros e aspecto canino, começou a cavar bem aonde o meu avô havia tapado o poço. A minha avó ficou paralisada vendo aquela cena. Porém, a vizinha logo a chamou na porta de sua casa. E somente neste momento foi que ela conseguiu se mover e sair correndo para a frente da casa, onde ficou esperando o meu avô chegar. A vizinha disse que viu alguém pular a cerca e ficou preocupada, achando que talvez fosse um ladrão. E como ela achava que não tinha ninguém em casa, ela gritou à minha avó, na tentativa de assustar o intruso. Quando meu avô chegou, ele ouviu em silêncio tudo o que a minha avó falou. E para a surpresa dela, ele comentou que tinha encontrado o ex-dono da casa na loja de materiais de construção. E falou a ele sobre o que os pedreiros haviam presenciado na última semana da reforma. Sendo que o ex-dono disse que realmente aquele lugar era assombrado. E foi realmente esse termo que ele usou: assombrado. Ele disse que antes dele se mudar para aquela casa, lá morava uma família que tinha várias criações de animais. Então, toda noite de sexta-feira, uma criatura invadia a casa e devorava os animais. E isso ocorreu por quase um ano. Até que certa noite, o pai da família resolveu ficar de tocaia com uma espingarda em cima do pé de manga. E ele esperava a criatura aparecer. E quando aquilo apareceu para comer os animais, o homem lá de cima da mangueira deu um tiro certeiro na fera. Mas a sua felicidade logo se converteu em tristeza quando ele percebeu que a criatura voltava à forma humana e era ninguém mais que o seu próprio irmão, que morava a 2 quadras de sua casa. Orientado pela esposa, o homem jogou o corpo sem vida do irmão naquele poço e em seguida entalhou uma cruz e fez vários símbolos ali para que a alma do irmão se livrasse da maldição e descansasse em paz. Isso explicaria o aterro, o cimento, os símbolos e a cruz que haviam lá que o meu avô destruiu. Imediatamente foram até o quintal e refizeram tudo o que lá estava. A minha avó xingava o pobre do meu avô por haver destruído o suposto túmulo, enquanto ele mexia o cimento e cruzava as 2 partes de madeira para refazer a cruz. A minha avó rezou um terço sobre aquele lugar, e depois disso, nada mais aconteceu. Tanto os vultos quanto os uivos, os sonhos e a infestação de carrapatos pararam. O meu avô faleceu em 1998, e até quando a minha avó morava lá, quando eu a visitava, eu confesso que não me atrevia a ir até o quintal, principalmente sozinho à noite. Boa noite. Este relato aconteceu comigo,
mas não tenho explicação lógica até hoje. Bem, quando comecei a assistir o Elite Oculta, foi neste canal que pude ver vários relatos semelhantes com o que eu vou contar aqui. E hoje eu consigo até imaginar o que possa ser aquela criatura que eu vi naquela noite fatídica. Bem, foi assim. Uma noite eu estava na sala assistindo TV e o meu marido no banheiro tomando banho. Quando ele me chamou, havia esquecido de pegar a toalha do varal lá fora da casa. Pois bem, levantei em um impulso, pois não queria perder nada do programa que estava vendo na TV. Abri a porta dos fundos da casa e acendi a luz. E quando fui me aproximando rápido do varal, eu percebi que tinha ao lado do carro do meu marido uma criatura semelhante a um enorme morcego de pé sobre o carro. A criatura tinha a pele acinzentada, olhos e cabelos negros. Bem, aquilo parecia uma mulher, mas tinha enormes asas, e da cintura para baixo era semelhante a uma coruja, mas as asas da criatura eram iguais à de morcego. Paralisei de medo e fiquei olhando aquilo se mover. A criatura então veio se aproximando de mim e a certa distância levantou voo, passando ao meu lado na altura da minha cabeça. A coisa voava e pousava em cima do telhado da minha casa. E sempre que aquilo voava, a coisa emitia gritos agudos e outrora assobios que se assemelhavam também a gritos. Fiquei paralisada vendo aquilo, até que a criatura sumiu na escuridão do céu noturno. Olhei para todas as partes do céu e nada apareceu. Peguei a toalha e voltei para dentro de casa. Passei algum tempo pensando o que poderia ser aquilo. Bem, eu não contei nada ao meu marido, pois ele poderia me taxar de louca. Mas para minha surpresa, assim que ele saiu do banho, ele me perguntou se era eu que havia assobiado daquela maneira assustadora. Depois de meses, eu comecei a assistir vídeos onde pessoas relatavam coisas sobrenaturais que vivenciaram e provam com vídeos e fotos. E quando são fotos os registros de algo sobrenatural, o sobrenatural quase sempre está em forma de vulto pairando no ar. Agora eu sei que aquela criatura era uma Nanagal, a terrível criatura do folclore filipino. A coisa estava iluminada por causa da luz que eu acendi, mas que deu para ver bem que era uma Mananagal, e não a Matinta Pereira como muitos disseram que poderia ser, pois a Matinta tem a forma de uma velha, e aquilo mais parecia uma mulher morcego sensual. Acho que ao sair de casa no impulso e acender a luz, aquilo não conseguiu correr ou sair imediatamente, e ao menos percebeu que alguém se aproximava, e por isso eu consegui vê-lo. Boa noite. Antigos moradores do bairro Santo Antônio, em Altos, no Piauí, relatam uma aparição de uma estranha figura de um cão assombrando aquela região, por volta dos anos 1990 e também no início dos anos 2000. Na forma humana,
A besta diabólica, ao que contam, era um homem que mantinha relação amorosa com a enteada. E ao que dizem, era um tipo muito estranho e desengonçado. Tinha braços, pernas, costas e orelhas peludas. Os seus pelos eram tantos que pareciam saltar de dentro do ouvido e do nariz. A molecada do bairro Santo Antônio tinha muito medo do sujeito. E sempre que o viam, sentiam arrepios e corriam às léguas. Catarina, mãe da minha filha mais nova, sempre me contou essa história. E ainda me contou da luta do seu irmão Tiago contra a fera medonha. Segundo ela, Tiago, um dos seus irmãos, havia sido contratado por um prazo curto, como vigia noturno do Colégio Antônio Gonçalves da Costa, ali mesmo no bairro. E numa das noites, ele estava sentado numa cadeira, e era por volta de 2 horas da madrugada. O céu estava claro, e a lua cheia estava a pino. E no interior do estado do Piauí, é comum que em noites de lua cheia se faça um calor absurdo. Mas nesse dia específico, corria uma brisa suave e fria. E foi aí que o vigia percebeu um barulho de cães um pouco distante dali, mas que se aproximava aos poucos, como se os cães viessem ao longe brigando pelas ruas. Os cães brigavam com algo ou com alguém. E como o colégio estava em reforma, tinha uma parte do muro que estava derrubada para correção das rachaduras. Bem, o barulho se aproximava e os cães pareciam enfurecidos. Mas ao dobrar a esquina do colégio, os cães foram desistindo, enquanto aquela criatura que eles perseguiam veio bem rápido e entrou para dentro da escola, pelo buraco que havia feito no muro. Tiago, assustado, puxou o facão que levava na cintura e se preparou. E de repente, o bicho apareceu e foi para cima dele. Mas ele, assim que viu a coisa, quase amoleceu as pernas e perdeu a coragem. Mas como não tinha outro jeito, acabou por enfrentar o bicho. E assim, lhe dando umas facãozadas, enquanto a criatura pulava e fazia barulhos assustadores. Tiago, em pânico, saiu correndo para casa, deixando para trás os seus pertences, como garrafa de café, lanterna e outras bugigangas. E ao chegar em casa, Tiago quase quebra a porta gritando pela mãe, que logo abriu a porta. A porta de sua casa era uma daquelas de 2 divisões. E assim que a sua mãe abriu, ele saltou para dentro e rapidamente fechou a porta. E em seguida, ficou olhando pelas frestas da porta se aquela criatura estava o seguindo. Ele segurava o seu facão e permaneceu assim até o dia amanhecer. Tiago queria garantir que não havia sido seguido e tinha medo que a fera no meio da noite tentasse invadir a sua casa. Quando o dia clareou e a sua família acordou, ele foi contar o acontecido e descreveu o animal que havia visto. Ele dizia que aquela coisa era um lobisomem. E ao correr daquilo, aquela criatura infernal
faziam um barulho que era como se fossem gemidos e grunhidos ao mesmo tempo. Eram sons que lembravam por vezes um homem. Em outras ocasiões, lembravam um cachorro. Além do que, ele não entendia como. Mas havia também um barulho de latas batendo ou chacoalhando. E o mais estranho é que a criatura corria e saltava ao mesmo tempo. Era como se aquilo pulasse pelo chão, mas conseguia fazer movimentos bruscos, como pular de um lado para o outro muito rápido. Ele não conseguia ver se haviam patas naquele animal. Só dava para ver um monte de pelo se mexendo. Bem, a história se espalhou na região, e os tufos de pelo da criatura foram encontrados na rua próxima ao colégio. E por mais absurda que a história possa parecer, ninguém duvidava de Tiago. Primeiro, porque ele parecia o mais assombrado dos homens. E não tinha quem dissesse que ele estava inventando aquilo. Até porque já haviam rumores de que um dos vizinhos virava lobisomem. Ainda na tarde seguinte, o tal homem que dizia carregar a maldição do lobisomem amanheceu todo arranhado e com 2 riscos de faca no lombo. E ao vê-lo naquele estado, Tiago teve a certeza que aquele homem era a fera da noite passada, pois os ferimentos eram os mesmos que ele havia infligido na criatura. Tiago ainda tentou confrontá-lo e queria arrancar a verdade dele de qualquer jeito, mas o homem negou bruscamente a história. Mas contudo, não conseguia fornecer explicações plausíveis para os seus ferimentos. Além do mais, por ser de família cigana, era melhor não mexer com ele, pois os ciganos são muito unidos, de maneira que se mexe com um, se arruma confusão com vários, e assim se acaba por perder a própria vida. E mesmo se o homem confessasse, o que seria feito? Pois até então, virar lobisomem não é crime, e ninguém vai preso por ser um lobisomem. E apesar da negativa, todos no bairro acreditavam que ele era o lobisomem. Arcanjo, um mototaxista que morava ali perto, confirma que haviam tais boatos na época, e que ele era uma das crianças que temiam aquele homem. Chegou a contar que o Antônio, outro morador do bairro na época, teria também enfrentado a criatura. De acordo com o Arcanjo, o seu Antônio hoje em dia é conhecido como Toim, o açougueiro. Mas na época, Arcanjo tinha 17 anos e namorava uma menina muito bonita que morava no interior ali próximo. O lugar se chamava Colônia do Padre. E ele iria visitar essa menina quase todas as noites. Até que em uma certa noite, Arcanjo foi visitar sua amada. E neste dia, foi bem quando essa família de ciganos haviam acabado de chegar na cidade. E nesta noite, Arcanjo havia demorado mais do que de costume na casa de sua amada. De modo que quando ele estava voltando e passando por uma gruta próximo ao acampamento dos ciganos, ele ouviu um grunhido muito forte e um barulho como se algo corresse em sua direção. E como o Arcanjo não era besta, ele correu e subiu em uma árvore ali próximo.
ficou ali quieto e minutos depois ele viu sair da mata um animal muito grande, peludo, de olhos vermelhos, que fedia muito. Aquela coisa se pôs de pé, cheirando o ar. E de repente, como se adivinhasse, olhou para cima da árvore, diretamente nos olhos de Arcanjo. A criatura correu em direção à árvore, se chocando com ela. E em seguida, aquilo cravou as suas mãos na árvore, a balançando, como se fosse gente mesmo. E assim, fazendo o Arcanjo cair. E então ele pegou seu punhal, que sempre levava consigo, e confrontou a fera. Enquanto a criatura ficava tentando atacar Arcanjo, ele com seu punhal ficava dando facadas na coisa. Facadas essas que às vezes acertava, e outras vezes simplesmente batiam numa crosta muito forte. E a faca simplesmente não entrava. E quando finalmente se livrou daquilo, Arcanjo correu para casa. E quando o dia raiou, ele contou para todos o ocorrido, o que novamente levantou as suspeitas contra o homem que dizia virar o monstro. E este mesmo homem, vez ou outra, aparecia todo ferido, de forma misteriosa. Arcanjo contava também que os homens do bairro viviam falando em se unir para capturar a fera. Mas na hora H, todos alegavam ter outros compromissos, para não aparentarem que de fato sentiam medo. Mas aquele cigano que se transformava em fera, querendo livrar-se de futuros problemas, pegou a sua família e foi embora do bairro, levando consigo toda a sua família, inclusive a sua enteada, a quem mantinha relações sexuais. E desde então, ele nunca mais foi visto. E anos mais tarde, ele foi encontrado em uma cidade vizinha, trabalhando em um açougue. Porém, todos desconhecem o seu passado, ou que rumo tomou. Arcanjo também contava que o bicho saltava bastante, era para pular em cima da pessoa. E segundo ele mesmo, a única forma do lobisomem se livrar da maldição seria saltando por cima de alguém. E desta forma, a criatura volta à forma humana e a maldição se transfere para a pessoa por cima de quem ele pulou. Arcanjo também contava que o único jeito de botar o lobisomem para correr sem precisar recorrer à força é o chamá-lo pelo seu nome humano. Pois se alguém adivinhar o seu nome, a criatura corre em disparada. E apesar do lobisomem nunca mais ter atacado aquela região, o povo do bairro de Santo Antônio ainda se lembra daquelas noites de assombração. E até hoje, são poucos os que se atrevem a circular a altas horas da noite naquela região. Principalmente nas noites de quinta-feira para sexta. A noite em que a fera corria solta pelas ruas do bairro. Boa noite.
Boa noite a todos. Eu me chamo André. Gostaria de falar a cidade onde moro, mas sou casado com uma cigana e por este fato não temos moradia fixa. Não por falta de condições financeiras, porém por tradições mesmo. Mas posso dizer que ainda moro no estado do Amazonas. Na época deste acontecimento, eu morava na cidade de Juruá, no Amazonas. E este fato se passou há mais de 15 anos atrás, durante a minha juventude. Voltarei um pouco no início dos fatos para melhor esclarecimento. Desde criança, eu nunca conheci o meu pai. Morava com a minha mãe em um barracão nos arredores de Juruá. E este barracão foi construído em uma área invadida por pessoas sem teto. Na época, um ex-namorado da minha mãe construiu nessa área e depois de muitos anos, ele e a minha mãe se tornaram proprietários da área. Mas depois de um tempo, esse rapaz abandonou a minha mãe e foi embora. Então, a minha mãe se tornou usuária de drogas. Então a nossa única renda eram R$ 300 do Bolsa Família e uma cesta básica enviada pela minha avó materna da cidade de Urucará. E essa cesta básica era enviada pelos correios todo mês. Com o tempo, a minha mãe começou a trocar a cesta básica por drogas e também todo o dinheiro do Bolsa Família. Eu sempre me alimentava na casa de alguns vizinhos e prestava favores como capinar o quintal, ir no supermercado, essas coisas. E assim ganhava comida e alguns trocados. Aos meus 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe para o tráfico. Ela foi assassinada a sangue frio enquanto voltava para casa. A minha única família era a minha mãe e a minha avó que morava em Urucará. A minha avó veio para me levar para morar com ela. Porém, eu fui muito tolo e recusei a ir devido aos estudos e a uma garota do colégio que eu namorava na época. Pouco tempo depois, eu descobri que essa garota não era quem eu imaginava. Ela me traía com o primeiro cara que aparecesse em sua frente. E assim, terminamos o namoro. E com o fim da relação, veio a depressão. E para aliviar a depressão, eu comecei a usar drogas. E este foi o pior erro da minha vida. Um certo dia, eu muito deprimido voltando da boca de fumo pela chuva, encontrei um cãozinho vira-lata na rua. Ele era filhote e parecia estar abandonado. Bem, eu não tinha condições para cuidar de um cachorro, pois não tinha nem mesmo como me alimentar. Mas mesmo assim peguei o animal e decidi cuidar dele. E então eu dei a ele o nome de Max. Passei a pedir restos de carne nos açougues para o alimentar. E também ganhava doações de rações do pet shop. Bem, mas nessa época eu era um bicho de pessoa. E muitas das vezes eu pegava as rações que ganhava e trocava por drogas. Max era amado por todos por ser um cãozinho muito extrovertido. E ele chegava nas casas de ração, pulando e brincando com as pessoas, que se comoviam e já sabia que ele queria comida. O pessoal do açougue também sempre dava carne para ele. Max era muito animado para tudo e muito inteligente, e era o meu único companheiro. Ele sempre ia comigo nas biqueiras comprar drogas, mas de tão inocente, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente me seguia como um guarda-costas, e assim que chegava, ele logo procurava brincar e animar todos que ali estavam. Max era a única coisa que me importava nesse mundo. E várias vezes eu pensei até em tirar a minha vida, e só não o fiz por causa do Max. Aos meus 18 anos de idade, eu passei a dever aos traficantes locais.
Então peguei drogas na mão deles para vender e assim para poder pagar a dívida. Peguei uma quantia alta e prometi vender tudo. E com o dinheiro eu pagaria a minha dívida, que era muito alta, e ainda me sobraria alguns trocados. Bem, eu vendi uma parte da mercadoria e a outra parte eu usei. E a minha dívida com os caras se tornou muito maior. O meu plano era pegar o Max e usar esse dinheiro para fugir dali, para outra cidade. Então eu comentei com um amigo de confiança que também era o meu vizinho. Ele se chamava Ramon. E o Ramon comentou com a sua namorada, a Suzane, e ela, a troco de nada, falou para o dono da biqueira que se chamava Wilson. E logo esse Wilson mandou 4 caras atrás de mim para me matar. Bem, em uma noite eu estava em um bar. E ali eu fui abordado lá dentro por um dos caras que iria me matar. Ele se chamava Elielton. Ele, com a arma por baixo da camisa, mandou eu sair e segui-lo. E assim eu fiz. Mesmo eu sabendo que eu morreria naquela noite. E realmente posso dizer para vocês que eu morri. Pois assim que eu saí do bar, na mira da arma, eu avistei 2 motos lá fora. Em uma, haviam 2 homens que trabalhavam para o Wilson. E na outra moto, estava outro homem que também trabalhava para o Wilson. E aquele desgraçado havia enviado 4 caras para me matar. E assim que eu saí fora do bar, eles disseram que queriam apenas conversar. Bem, sem pensar 2 vezes, eu saí correndo dali. Eles me seguiram de moto, mas eu corria como nunca corri em toda a minha vida. Entrando em becos e pulando muro de casas abandonadas até chegar em casa. Max estava na porta de casa. Eu entrei e o chamei, mas ele viu que os homens eram uma ameaça assim que eles arrombaram o meu portão. E em seguida apontaram a arma para mim. Max sempre foi um cachorro dócil, mas neste momento ele se mostrou totalmente dominado pela fúria e atacou os homens. E isso me possibilitou fugir pulando pelos muros das casas vizinhas, até sair em uma mata e me esconder, abandonando o meu fiel companheiro. E ali eu fiquei escondido em uma mata. Eu morava em uma favela que polícia não entrava. E eles também pouco se importavam com os moradores dali. E naquela mata eu fiquei escondido por quase 2 dias. Voltei para casa para buscar Max e fugir daquele lugar. Mas o que presenciei ali me fez morrer por dentro e desabar em lágrimas. Max estava morto, com vários cortes no corpo e sinais de agressão e várias queimaduras. Eu gritei de fúria e a minha dor foi tão grande que eu soquei a parede arrancando pedaços. Um vizinho apareceu e me deu água com açúcar e me tirou dali. Me levou para a rodoviária, pagou a minha passagem de ônibus até Urucará, para assim eu poder encontrar a minha avó. No caminho da rodoviária, ele me contou que escutou o Max lutando com os traficantes e impedindo que eles fossem atrás de mim. Mas os homens o golpeou com pauladas e, para se vingar de mim, torturaram o pobre cãozinho com chutes, pauladas e também queimou seu corpo com cigarros. E esse vizinho, ouvindo os gritos de dor do cãozinho, apareceu no muro e pediu para ter misericórdia do animal. Mas os caras apontaram a arma para ele e mandou ele calar a boca e entrar para dentro. Senão, ia ser ele ali no lugar do cachorro. Entrei no ônibus
e desabei em lágrimas durante todo o caminho, pois o meu único amigo de verdade estava morto, e era um ser puro e inocente, e foi morto por pessoas que não deveriam viver. Neste momento, eu já me decidi o que iria fazer. Enviaria cada um dos responsáveis para o inferno, nem se eu tivesse que vender a minha alma para o diabo. Pensei bem no assunto durante todo os 800 quilômetros de Juruá até Urucará. Bem, vocês conhecem as viagens dentro do Amazonas. Além de levar muito tempo até o destino, sempre tem que fazer baldeações em outras cidades, e boa parte do percurso tem que ser feito de balsa, pois não há estradas. Cheguei até a casa da minha avó, e ela morava sozinha em uma casa quase dentro do mato. O meu avô já era falecido há muito tempo. Ela me viu em um estado deplorável, então eu contei a ela tudo o que havia acontecido. Inclusive também a morte do Max, e disse a ela que um dia eu voltaria até Juruá para me vingar. Bem, ela disse que não agora, porém um dia eu estaria pronto. A minha avó cuidou de mim, e eu sabia que ela era meio voltada para a feitiçaria, mas não imaginava que ela era uma das maiores bruxas que já existiu em todo o Amazonas. E muitas pessoas ali da região e de outros lugares distantes sempre vinham a procurá-la para fazer trabalhos pesados de feitiçaria, amarração e até mesmo morte do rival. Bem, eu estava em abstinência das drogas, mas a minha avó fez trabalhos para os pretos velhos das matas e entregou a minha vida a eles e pediu para que levassem todo o vício que houvesse em mim. E assim aconteceu. Tomei nojo de usar qualquer tipo de droga. Em 3 meses eu já era outra pessoa. Um homem forte e saudável, mas ainda assim muito deprimido pela morte do Max. A minha avó disse que sabia que eu morreria, mas pediu a uma entidade chamada Agares que não deixasse eu morrer. Porém, essa entidade disse que as coisas no mundo espiritual acontecem tudo ao mesmo tempo, podendo assim eles saberem com antecedência. E eu já estava morto no mundo espiritual. E em menos de um dia eu morreria no mundo físico. Mas a minha avó tem o dom de conjurar demônios. E então ela obrigou essa entidade a impedir a minha morte. E essa entidade disse então que a única forma era trocando uma alma por outra alma. Eu viveria, mas no meu lugar morreria quem eu mais amasse. E assim, o meu cachorro veio a morrer no meu lugar. Bem, eu estava decidido a usar o pouco de dignidade que ainda me restava. Usaria para vingar a morte do Max. A minha avó disse que me ajudaria, mas seria um caminho sem volta. Eu concordei e disse que seria um preço pequeno a se pagar por alguém que deu a sua vida para me proteger. A minha avó começou a fazer um trabalho espiritual em mim. E assim que terminamos, eu entrei em uma espécie de ritual. Um ritual chamado Ritual da Besta Fera. O procedimento era banho com algumas ervas da mata. E também eu tinha que recitar algumas palavras em sumeriano. Copta é uma língua morta falada na antiga Suméria. Um tipo de idioma arcaico usado pelos sumérios para evocar demônios antigos e entidades pagãs. A minha avó era uma mulher que vivia no meio do mato, mas a inteligência dela era superior à de muitos doutores por aí. Para vocês terem ideia,
Além dela ser poliglota, ela falava vários outros tipos de línguas mortas, como o fenício falado na antiga Fenícia, copta, que era falado no Egito na época dos faraós, grego arcaico, hebraico, aramaico, latim e úmbrio. Ela também falava as línguas extintas dos antigos indígenas aqui do Brasil, como o tupi antigo, guaiacuru, avá canoeiro, tupiniquim, tamoio e pataxó. A minha avó nunca foi à escola, mas sabia de muitos segredos do mundo revelados a ela pelos seus dois mentores. Paimon, um demônio da mitologia cristã, e Anto, um demônio feminino da antiga Suméria. Ela se projetava para o astral e aprendia as línguas mortas enquanto dormia e vários segredos do mundo. Enfim, meu último processo do ritual era encarar a lua cheia durante 7 luas. O objetivo era me concentrar no brilho da lua e expor para fora toda a minha fúria. Bem, isso para mim era fácil, pois eu sempre pensava naqueles vagabundos matando meu cãozinho. E daí a minha fúria me dominava. Bem, eu não mudava de aparência até então, mas uma força fora do comum me dominava, e eu conseguia com muita facilidade arrancar uma árvore pequena do chão, pois era como se todos os músculos do meu corpo se exercitassem ao mesmo tempo, provocando essa força absurda. No 7º dia do ritual da lua cheia, finalmente eu consegui me transformar em uma fera. Uma fera sádica, demoníaca, com sede de sangue e consciente. Mas no primeiro dia da transformação, eu fiquei totalmente consciente e tentei atacar minha avó. Porém, ela contou que na hora, uma entidade de proteção a ela, chamada Izimud, o demônio de 2 faces, que olha de lados opostos. E assim que essa entidade viu que a minha avó corria perigo, ele se manifestou nela, e a minha avó apenas com um toque na minha cabeça, me fez desmaiar e voltar a si. A parte final do ritual foi a proteção e resistência. E na última lua cheia, a minha avó me enterrou na mata, ficando apenas a minha cabeça pro lado de fora da terra. Ela me disse que não tivesse medo, pois nenhum animal selvagem ou peçonhento se aproximaria de mim. Eu fiquei ali sozinho, enterrado naquele buraco. E tarde da noite, eu notei que uma sombra de um espectro saía da mata e se aproximava. Aquilo veio sorrateiramente em minha direção e logo entrou dentro de mim. No outro dia cedo, a minha avó foi até o local e me tirou dali. Voltei para casa, tomei um banho e a minha avó me chamou até o cômodo da sua casa, onde ficava o seu altar e as imagens de entidades e os seus utensílios mágicos. Ela pegou um punhal, começou a passar em meu corpo, enquanto recitava um tipo de oração em romani. Romani é uma língua ainda utilizada por alguns ciganos. E assim que a minha avó terminou a oração, ela abriu os olhos e num rápido movimento ela cravou o punhal em meu peito. Neste momento me faltou o ar e eu caí no chão agonizando com falta de ar. A minha visão ficava turva e eu fui parando de me debater aos poucos. Então ela se aproximou de mim, puxou o punhal de volta e daí os meus sentidos foram voltando e o ferimento cicatrizou, deixando apenas uma marca de sangue no meu peito. Porém, eu não sentia mais dor alguma. Logo em seguida, a minha avó se virou para mim
e logo disse: "Está feito. A arma do inimigo não causará danos a ti. A flecha do caçador será como palha em sua pele, e o punhal do homem não poderá te ferir. A força lhe foi dada para derrubar o inimigo, e nada lhe será cobrado. Porém, a sua ira jamais deverá cair sobre os inocentes. E caso faça mal ao inocente, a sua vida lhe será tirada. Mas antes, tu pagará um altíssimo preço ainda em vida." Agradeci a minha avó por tudo e retornei a Juruá, quase 2 anos depois que saí de lá. Voltei para o meu barraco, que estava sendo usado como biqueira. Fui até lá à noite e havia 3 pessoas no local. Era o Elielton e outros 2 homens desconhecidos. E assim que me viu, o Elielton perguntou o que eu queria ali. E eu disse simplesmente que queria matá-lo. Mas primeiro queria que ele avisasse ao Wilson e os outros caras que eu estava de volta. Ele tentou me intimidar com uma arma, mas eu me segurei para não lhe arrancar a cabeça, pois precisava saber onde estavam os outros responsáveis. Em seguida eu saí dali e fui até a mata onde havia enterrado Max. E fiquei ali por horas chorando sobre o seu pequeno túmulo. Em seguida, uma moto chegou e era Elielton e um dos homens responsáveis pela morte do Max. Eles largaram a moto e vieram atrás de mim. Mas assim que os avistei, eu saí andando para dentro da mata. Os 2 vieram correndo atrás de mim, se aproximaram e me chamaram. Eu fiquei de costas e eles atiraram várias vezes. Senti muita dor com os tiros e caí de joelhos no chão. E em seguida me levantei, e foi aí que as risadas deles se transformaram em gritos de pavor. Eu peguei o cara que estava com Elielton, cravei a minha mão dentro da sua barriga e puxei o seu intestino para fora. O Elielton subiu na moto e correu pela estradinha de terra. Então, eu me transformei na fera sanguinária de olhos vermelhos. Ou no Cane, como muitos de vocês chamam. Bem, vocês já ouviram falar de um alfa? Pois eu era algo muito superior a isso. Eu era um Cane e conseguia me locomover 3 vezes mais rápido que a moto onde o Elielton estava. Eu corri pelo mato, o acompanhando, e no momento oportuno, eu pulei em cima dele, o derrubando no chão. Ele caiu da moto, desacordado de tanto medo. Então, eu arranquei a sua perna esquerda com a boca, e ele acordou gritando enquanto eu devorava a sua perna. Ele tentou se arrastar pelo chão, e eu caminhei até ele e disse com uma voz suave e demoníaca: "Isso é pelo que você fez com Max." Eu não sei se existem outros lobisomens como eu, mas lobisomens que se transformam por meio de magia pesada são chamados de Canes. Eles são conscientes e podem conversar com uma voz aterradora, natural da criatura, ou o demônio que age em seu corpo. Eu devorei as 2 pernas do Elielton até ele parar de se mexer e morrer. Então eu arranquei a sua cabeça e logo fui embora dali. Bem, a polícia tá pouco se fudendo para esse tipo de pessoa. E no mínimo, eles ficam felizes com a morte de 2 vagabundos e não fizeram o mínimo de esforço para investigar. No dia seguinte, eu voltei até o barraco e mandei um dos homens do Wilson levar um recado para ele. Disse que fui eu que matei 2 dos seus homens e queria o encontrar naquele dia à noite. Falei que o esperaria no início da estradinha perto da mata, e que se ele não fosse, eu iria atrás dele.
e seria muito pior. Naquela noite, o Wilson apareceu com os 10 caras. E assim que os vi, eu corri para dentro da mata. Eles entraram gritando por mim e debochando na minha cara. E assim faziam, como se eu fosse a presa e não o contrário. Bem, o meu alvo era apenas o Wilson e os homens que mataram o Max. Porém, os demais estavam na hora e no lugar errado. Antes que me transformasse na criatura, eu invoquei o caboclo da mata, para deixar os homens atordoados e perdidos ali na mata. Assim, sem possibilidade deles escaparem. E em seguida, me transformei em um cane. A minha avó já havia me orientado que quanto mais vezes eu me transformasse, mais eu iria perdendo o controle de mim. E aquele espírito, responsável pela minha transformação, logo acabaria me dominando. E assim, me deixaria de forma inconsciente. Bem, eu, na minha forma humana, não queria matar os homens que não tiveram nada a ver com a morte do Max. Mas quando me transformei no cane, eu logo mudei de ideia no mesmo instante. Cacei um por um e deixava que eles atirassem em mim só para os torturarem mentalmente. Matei a todos e deixei o Wilson por último. E esse foi o que mais sofreu, pois eu o persegui por quase 2 horas, enquanto sussurrava pela mata dizendo que o mataria. Bem, eu podia matá-lo a qualquer momento, mas quando estamos no estado de fera, gostamos de brincar com a vítima, o torturando mentalmente e depois fisicamente. E quanto mais o Wilson pedia para morrer, maior era o meu desejo de deixá-lo vivo sofrendo, pois eu o atacava e depois recuava, somente para ele correr e eu o persegui novamente. E por várias e várias vezes ele chegava perto da saída da mata, mas em um estado de confusão mental, ele voltava e logo se adentrava à mata. E depois de um tempo, ele logo desistiu de tentar. E foi aí quando eu o matei, o devorando lentamente. Assim que o sol nasceu, eu voltei à forma humana. E daí, vomitei todos os pedaços daquelas pessoas que devorei. E quando me recuperei, eu fui até o túmulo do Max e me despedi dele pela última vez. Disse que estava feito, pois todos que fizeram aquilo com ele pagaram com a vida. Eu fui embora para sempre de Juruá e nunca mais voltei a me transformar na fera. Conheci várias pessoas que já fizeram maldades com animais, e todos tiveram um final ruim. Ou tiveram uma doença terminal, ou morreram de forma trágica. Então, eu acabei percebendo que realmente a vingança pertence ao Deus cristão, pois toda maldade que as pessoas fazem com crianças ou animais que são seres inocentes, elas pagam da pior forma. Me tornei cigano assim que casei com uma linda cigana chamada Gabriele. Tenho 2 filhos e desde pequeno os ensino a respeitar as matas e amar os animais. Boa noite.